Hoje em dia eu falo muito com a minha mãe, falo com meus filhos, que você é a somatória das suas escolhas. Definiram pra você, pra mim e pra minha mãe, que a gente tinha que ser periférico. Mas, mano, isso não definiu nós em continuar sendo periférico e falar, mano, tá dado. Não podemos estudar, não podemos batalhar, não podemos crescer, não podemos ser referência. Porque é engraçado, né? Vocês estão aqui hoje me gravando com uma proposta de referência para a fotografia. Uma proposta de referência para os próximos que virão. Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente não é super-herói. Nós não é pessoas que tá aqui para falar assim, mano, nós venceu, nós é os caras, a favela vive, papapá. Nós tá aqui para falar assim, mano, conseguimos, apesar das diversidades, superar degraus, tá ligado? Então, assim, eu pela Monte Azul é um amor eterno pela Monte Azul. Tudo que eu faço a Monte Azul tem que estar dentro, não só na minha bio, não só na minha descrição de vida, mas se a Monte Azul não permanecer comigo e não trilhar a participação dela na minha vida até o final, não vai fazer sentido existir Leonardo e Léo Pinto. Eu nunca pensei em ser fotógrafo, essa é a realidade, assim. Fotografia é uma coisa que me encontrou, na verdade. Eu acho que eu não... Fotografia não era a primeira escolha, nunca foi, pra nada, assim, nunca tive fetiche por uma câmera, fetiche pela profissão, nada, assim, nada, não tava na minha rota de escolha. As primeiras rotas era ser piloto de Fórmula 1, adoraria ser piloto de Fórmula 1, correr a 300 por hora, e a outra, se eu não me engano, era consertar coisas, e essa eu consegui concretizar. E aí chegou um dado momento da minha vida que eu precisei escolher, ou engenharia mecânica, ou jornalismo, nem era fotografia ainda. Decidi pelo jornalismo. Quando eu comecei a ingressar no mercado profissional, aquela coisa de, e aí, qual é a profissão que você vai ser? O que você vai fazer para ganhar dinheiro na sua vida? Aí eu falei, cara, vou ver aí o que eu vou fazer. E aí eu fui pro Senai, fiz automobilística, trabalhei um tempo como mecânico, fui mecânico durante 5 anos da minha vida. E aí depois disso eu paguei minha faculdade com a profissão de mecânico, e dali jornalismo. E no jornalismo eu também não me encontrei assim diretamente na profissão de ser repórter, redator, que escreve pra caramba e tudo mais. E aí o audiovisual me encontrou em 2013 na Agência Popular de Cultura Solano Trindade, ali no Campo Limpo e adjacências, né? E lá eu me formei fotógrafo, quase um fotógrafo de guerra. Porque a minha primeira cobertura profissional, eu marco ela na minha vida, foi uma enchente que o pessoal do Silvio Sampaio, junto com o pessoal do Macedônia, no Campo Limpo, sofreu nesse período aí em 2013. E a enchente foi tão forte que subiu 2 metros de altura. Teve casas que no primeiro andar ficou submersa. Teve um cara que deu um relato e falou assim, cara, minha moto tava aqui quase no 2º andar. E eu com uma câmera ali registrando tudo aquilo, falei, mano... Que doido, velho. Aí eu que tô vindo aqui pela primeira vez, junto com o parceiro José Cícero, meu amigo e sócio do De Campana, foto coletivo. E eu falei, cara, não sei como vai ser, mas é fotografia que eu vou seguir. E a gente não foi com essa cabeça de repórter, assim. O José já era um grande repórter, já tinha cursado jornalismo também, já estava trabalhando para Carta Capital e tudo mais. Eu ainda não. Eu tinha saído do jornalismo, a Rede Brasil Atual e tal. Já estava na Agência Mural desde 2010, mas eu não tinha o faro de jornalista e muito menos a técnica fotográfica. Eu não tinha nada. Eu só tinha vontade de querer fortalecer com a câmera aquele sofrimento que a galera tava passando, tá ligado? E aí o José me ajudando muito, mano, pega a câmera assim, faz assado, tal, ó, filma aquele detalhe ali, olha a marca da água, tal, entra lá, mano, pega tal. Então, assim, aquele dia foi uma primeira aula prática de fotografia que eu tive, tá ligado? E eu valorizo muito esse processo e esse dia, porque, mano, foi a partir disso que eu falei, cara, eu preciso contribuir de alguma forma e para além de ganhar dinheiro, eu acho que eu preciso somar com as favelas. Porque eu também demorei um tempo, assim como o processo de ser negro, eu não me reconhecia como dentro da agência eu me reconheci como negro. Em valorizar a história do meu pai, dos meus avós, da minha mãe, desse povo que veio do Morro da Mangueira, que veio lá da Cidade de Deus, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Reconheci isso dentro da Agência Solano. E aí o periférico veio junto nesse dia dessa enchente. Não é desse jeito. Nós somos ser humano. Somos ser humano.
Ela tá passando por isso. Ontem a gente liguei várias vezes na Defesa Civil, liguei várias vezes. Nós não foi atendido, bateram o telefone na minha cara. E não é bem assim, a gente vota, somos ser humano. Né? Quando na hora de vir aqui na porta para pedir voto, eles vêm e a gente vota para eles. Se a gente não vota, a gente paga multa. Eu paguei multa porque eu não votei. Aí agora eu estou precisando, moço, minhas coisas tá tudo na rua. Minhas coisas tá aqui. Meu esposo tá no hospital, tô vivendo uma vida no hospital e aqui. Ontem passei o dia inteiro no hospital, eu cheguei aqui na minha casa desse jeito. Eu lembro da minha memória com a fotografia, tem uma foto que minha mãe guarda até hoje, e eu tenho ela em arquivo digital, de vez em quando eu olho pra ela, apresento em alguns lugares quando eu vou falar, que é eu pequenininho fazendo um gestinho pro cara assim, tipo, dando um joinha pra ele. Foi um rapaz, se eu não me engano ele era alemão, e ele tava com uma câmera, minha mãe voltando pra casa. Eu era pequeno, sei lá, tinha uns 6 anos talvez, 7 no máximo, mais 6. E aí o cara com a câmera, e aí eu só parei na frente dele e fiz uma pose, o cara clicou. Atrás tá minha mãe, com uma panela de pressão na mão, cruzando a ponte de madeira em cima do córrego para ir para dentro da nossa segunda casa, que eu morei aqui na favela Monte Azul. Quando eu vejo essa foto hoje em dia e vejo o porquê eu escolhi registrar e documentar as periferias, eu entendo por que eu estou aqui. Porque minha mãe é uma mãe solo, certo? Desde os meus 4 anos, minha mãe é uma mãe solo. Mas eu acredito que minha mãe é uma mãe solo quase desde o meu nascimento. Então, eu não via que era agressão o córrego a céu aberto. Eu não gostava quando o córrego invadia a minha casa. Quando dava enchente e a água voltava pelo cano, transbordava a privada e dejetos corriam pela sala ou pelo quarto. Eu não entendia que aquilo era ausência de política pública, sabe? Que aquilo era justiça estrutural. Os termos que hoje em dia a gente fala e estuda sobre isso. Eu só sentia que era dor. Tá ligado? A infância no Monte Azul foi uma delícia, mano. Tipo assim, Monte Azul é uma quebrada da hora até hoje. Toda quebrada que a gente nasce é da hora. Os problemas sociais que aqui a gente vive, tá ligado? É problemas sociais de ausências, tá ligado? Não é de carência. A galera fala que nós é carente, mas, mano, não tem carência aqui. Todo mundo é bem abastecido do seu amor próprio, da sua confiança. Porque se, mano, você for um favelado e não for confiante, talvez até seu vizinho te esmague nas ideias, tá ligado? Que ele vai falar, mano, vai pro corre, faz acontecer. Você nasceu nessa condição de privação, mas esse não é seu futuro, isso é o início. Eu acho que aqui dentro muitos me acolheram, mas eu acho que o primeiro que me acolheu mais forte, porque a curiosidade, né, desperta isso, foram as crianças, né? E as crianças, ela tem essa curiosidade natural, tipo, tio, e essa câmera aí? Da hora, hein? Tá, deixa eu ver, isso aqui, e nessa eu vou incluindo ele dentro do meu mundo também, que é o mundo da possibilidade, da oportunidade, do dá pra você fazer também, tá ligado? Cola com nós e tal. E aí eu sempre me aproximei, eu acho que antes dos pais, com as crianças, né? Na brincadeirinha deles aqui pela favela, na quadra, na mina, em vários lugares. Então, eu fui buscar isso, de mostrar para essa infância também que é possível contribuir junto dentro do seu olhar do que você vê. A empatia, ela surge de uma foto boa, de um período de convivência. Eu não acredito que foto boa é um clique único. Como diz o grande mestre Cartier-Bresson, as suas 10 mil primeiras fotos talvez sejam bem ruins. E eu concordo com ele. Porque você vai ter que testar a técnica, você vai ter que testar o equipamento, você vai ter que testar a convivência e tudo mais. A minha vontade de registrar, documentar a favela é para mostrar principalmente para as crianças que, mano, como o Brau fala, não se acostuma com esse cotidiano violento, tá ligado? Ele não foi feito para nós. Esse é o diferencial da fotografia dos que vêm da periferia. Eles olham com carinho pro retratado, não para sua obra individual. A minha obra individual, na minha perspectiva, não vale nada. Se as pessoas retratadas não se veem como elas estavam naquele período. Tem que ter uma empatia, tem que ter um cuidado, tá ligado? Fotografar eu aprendi com um rapaz aí que passou pelos meus estudos,
que ela tem processos. E um dos processos é o registrar e o editar. E o editar vem muito processo de curadoria. Nego Júnior, um grande fotógrafo, falou um dia para mim, Leozão, isso antes de eu lançar o meu primeiro livro, A Gambiologia da Civilologia, ele falou assim, Leozão, mano, na minha rede, você é um dos caras em São Paulo que mais registrou a periferia, na minha rede. Então acho que agora você precisa aprender a fazer um processo de edição e curadoria, porque você já tem muito material. Eu acho que esse é meu futuro na fotografia. Apoiar aqueles que estão há um tempo, ou estão iniciando hoje a sua carreira, a você registrar muito. Mas primeiro você também saber editar muito. Como você está organizando o seu legado? Porque uma grande instituição pode comprar o seu acervo. Depois, quando você estiver bem velhinho, quando você tiver morrido, geralmente isso acontece. E acho que para os periféricos, se acontecer, vai ser dessa forma. Você curador, assim como o Ripper novamente falou, é você fazer edição junto com as pessoas. Analisar olhares, opiniões. E isso sair um trabalho. Então eu tô indo por esse processo de fazer curadoria. Já faço isso há um bom tempo no De Campana. O De Campana é sim, apesar da gente não ter sido sagaz em colocar esse bloco na rua, de ser um banco de imagem das periferias, a gente é um banco de imagem. Se o De Campana acabasse hoje, que não vai acabar, em 2026 ele completa 10 anos. Mano, a gente já teria sido relevante para um caramba, velho. Para um caramba, assim. Porque, mano, nós registrou coisas que possivelmente ninguém registrou. Não é arrogância, tá ligado? É predisposição, mano. Nós decidiu correr favelas, becos e vielas, eventos culturais, eventos artísticos, futebol de várzea, roda de samba, casa de amigo, churrasco na laje, registrar esse cotidiano, mano. Então tem que respeitar nós sim, mano. Carolina Maria de Jesus, quando escreveu seu diário, tava passando fome. Mesmo assim, ela foi pra cima. O poeta Sérgio Vaz, quando começou a escrever poesia, era dentro de um bar, década de 80, de 90. E o reconhecimento para ele hoje veio no século 21, anos 2000. Então eu aprendi com esse povo que a gente não tem que ter pressa. A gente tem que ter confiança. Mas essa é a experiência do pessoal do Fotobeco também. Entender que, mano, a galeria é céu aberto. E a gente quer contribuir com a arte. Mas a gente quer que as pessoas comecem a ter consciência também do seu processo, tá ligado? Pô, mas aqui é um lixão, pá, sei o que, vocês vão botar arte. Vamos tentar fazer uma revitalização por incidência da arte. Só. Tá ligado? Mas que a gente vai conseguir conscientizar, acho que com o tempo, né? E outra, é um lugar de passagem também. Então, tipo, a galera não tem muito esse rolê aqui como casa, não. Esse daqui é o quintal da minha casa. Igual o quintal da sua casa, você não deixa sujo, não deixa com lixo, não deixa com bagulho. Mas a gente tenta manter. Hoje o beco tá bem limpo, viu? A gente tá chegando ali no beco oficial do Fotobeco. O Fotobeco, ele não nasceu exatamente da ideia do Fotobeco. Ele nasceu da Galeria Sérgio Silva, onde a gente até alugou um espaço que a gente pensou em ali comecei a fazer exposições tradicionais. Quadro, moldura, né? E papel fotográfico. Só que a gente teve um problema lá com o espaço, que ele deu mofo e tudo mais. E a gente falou, velho, pra gente não ficar nessa loucura de buscar um espaço, de ver um espaço melhor, vamos fazer aquele rolê que a gente pensou, das exposições ao ar livre, tá ligado? E aí a gente começou, março de 2024, e lançamos essas ideias aqui. Que tá firme e forte, olha lá, o pessoal tá respeitando. Tá rolando. E aí a gente começou a trazer exposições fotográficas ao ar livre pro beco. Então vai ficar uma galeria a céu aberto mesmo. E é isso, é ser efêmero, tá ligado? E aí, guerreiro, pode passar. É ser efêmero, tá ligado? Então hoje tá conservado. Tem as marcas do tempo? Tem as marcas do tempo. Passou aqui talvez um bagulho limpando o mato e aí deu as marcas do tempo. Mas, mano, é pra ser efêmero. Percevejo tá aí? Percevejo tá aí. Não dá nada. Pode passar, nego. Salve, guerreiro. Da hora?
Então a ideia do Fotobeco é ser isso, ó, um lugar de passagem, passa com pipa, às vezes olha pra arte, hoje ele já olhou outro dia, e aí fica aí. Cada um consome sua arte do jeito que quiser, tá ligado? Porque, mano, isso aqui é igual o picho, o grafite. Por exemplo, esse grafite aqui 2024. Eu não lembro se ele tava aqui antes dessas duas lonas, se pá tava. Mas mesmo assim, tipo, os caras tá respeitando. Essas lonas não rolou vandalização. Porque nas outras a galera veio aqui, pá, rasgou, rasurou, não gostou de uma imagem, a galera foi lá e danificou, vandalizou, tá ligado? Mas normal, é o processo de cada um, como cada um se entende com aquela arte. Isso a gente sofreu 3 vezes, vandalismo nas lonas, tá ligado? Mas, mano, a gente falou, não vai ter como, porque só matando nós pra parar de fazer isso aqui. Do contrário, a gente sempre vai subir uma lona nova. E tem as poesias, né? Olha lá, ó que lindo. Pega. Bonitinho, velho. Entendeu? É isso. É fazer essa simbiose, esse mutualismo. Natureza, concreto, arte, concreto, natureza. Espaço de passagem. Estamos só contribuindo. Esse processo aqui do Fotobeco, a gente sabe que ele é uma intervenção pública, né? Então a gente, teoricamente, não pediu, assim, licença para alguém, assim, licença que a gente vai botar umas fotos. A gente chegou, apresentou a proposta, assim como um picho, como um grafite, a gente sugeriu essa arte para a comunidade e a comunidade aceitou bem. Como eu disse, já rolou intervenções de vandalismo, mas foram no início, assim. Acho que a galera queria ver se a gente ia continuar. Falou, mano, vou vandalizar esses bagulho, no próximo os caras não botam. Só que isso daí tem um valor sentimental artístico, mas ele tem um valor efêmero também de, mano, colocou, fez a exposição, a galera colou, fez fotinha, já era. É isso, não é pro bagulho ser um personagem, é pra ser o que a arte deve ser, um complemento. E às vezes as pessoas tratam a arte como um personagem, não, eu faço a foto zica, faço o vídeo zica, faço o quadro de arte zica e isso é o de mais importante. Mano, efêmero. Eu aprendi muito com picho, com grafite, que isso aqui que a gente tá fazendo é efêmero. Então o vandalismo poderia rolar, que talvez é o jeito que as pessoas comunicam essa arte. Nunca rolou ninguém falar assim, mano, mudou minha vida, isso daqui, mano, tava faltando aqui na favela, mas todo mundo que tromba falou, ó, tá da hora a arte lá, hein? Tamo cuidando e tal. Tanto que quando vandalizou as primeiras, a galera falou, não, vai cobrar, vamos botar umas câmeras. Eu falei, mano, vai botar câmera, vai achar o mano, vai fazer o quê? Vai dar madeirada? Eu não vou dar madeirada em ninguém. Então, assim, deixa o bagulho ser zoado, mano. A gente só vai responder como? Com mais arte. É isso que a gente vai fazer. A gente não vai cobrar com violência, a gente vai cobrar com mais arte, tá ligado? Então a gente vai continuar colocando a qualidade, imprimindo numa qualidade boa e tudo mais. E tá aí, mano. Já resistiu a 8 edições, essa daí é a 7 edições, essa daqui é a 8ª edição, com a chamada pública que a gente fez junto com a galera da Vertigem. Obrigado, viu, Vertigem? Ó, eternamente nos nossos corações. Mano, o festival é 1000 graus. Porque, ó, chega aí, o festival, o que eu pensei? Quando a gente pensou no festival, eu falei pro Rogério, eu falei, mano, nós aqui brisando na arte e tal. Eu falei, e se a gente cobrir a favela toda com essas lonas? Aí ele falou, mano, como sempre, uma loucura da nossa parte e tudo mais, mas, mano, seria interessante. Então eu falei, mano, porque isso aqui já tem uma moldura de quadro, né? Já tava meio dado assim. Eu falei, mano, tem outras paredes aqui que dá essa moldura também, tá ligado? Vamos começar a preencher, dialogar com os grafiteiros, porque tem grafite aqui que é antigo, tá ligado? Então, tipo, a galera, nós vai ter que dar um salve, mano, a gente quer botar naquela sua parede lá, onde você fez uma arte e tal. Vamos cobrir, mas depois vai sair a lona e a arte vai permanecer. Então, a ideia do Fotobeco foi isso, pegar isso que tá acontecendo aqui na viela e levar pra favela toda. Porque as pessoas podem achar, nossa, mano, ideia da hora, firmeza, tal, 1000 graus. Só que, mano, às vezes isso daqui é pra nós fotógrafos. É mais um fetiche pra nós tá felizes de ver nossa arte aqui impressa, onde pessoas podem consumir, passar, transitar, admirar, não admirar, bababá. Cotidiano violento, só não se acostume, entendeu? E aí a gente falou, mano, vamos tentar levar isso lá pra dentro. Talvez após a edição do festival, que aí vai ser 2 dias, 18 e 19 de outubro, com essas lonas espalhadas pela favela, em várias dimensões, com vários artistas e tudo mais, as pessoas falam, mano, os caras é doido mesmo. Depois de um ano inteiro botando lona lá, sendo vandalizado ou não, os caras continuam lá, ainda trouxe pra favela, mano, é a ideia. Trazer arte pra nossa quebrada e fortalecer o olhar de todo mundo, tá ligado? O Fotobeco Festival
foi uma realização que foi planejada há 2 anos atrás pelo Rogério Vieira e por mim, Léo Brito, onde a gente desejou ver a favela Monte Azul se tornar uma grande galeria a céu aberto para exposições de artes fotográficas. Em 2024 fizemos 8 exposições, né, com artistas diferentes. Em 2025 a gente conseguiu ser contemplado com o PROAC Festivais, que aí deu condições a gente remunerar não somente os trabalhadores que somaram em 2024, os montadores, designers e fotógrafos que também participaram, mas também remunerar outras pessoas que participaram da mesa de debate, que participaram da mostra de portfólio e conseguir acessibilizar ainda mais lonas para 1 quilômetro de percurso que a gente fez do Beco Original até a Casa Amarela, cerca de 27 artistas e mais de 100 obras foram expostas durante todo o percurso do festival.